paz do Senhor, irmãos, é com muito prazer que eu continuo trazendo aqui ainda mais do pão do céu através das lições bíblicas das escolas bíblicas dominicais. Irmãos, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Isaac e lhe convido humildemente a se inscrever neste canal. É para a glória do nome do nosso amado Salvador e Senhor, único Senhor e Salvador, que é o Filho do Deus vivo, Cristo Jesus. Aí está mais um exemplar, este do terceiro e quarto trimestre do ano de 1970, os trimestres dos meses de julho a dezembro do ano de 1970, irmãos. Vou estar apresentando esta lição e também, como eu costumo fazer, selecionando uma das lições para ler, marcando então este vídeo. Vamos estar conhecendo também os comentadores, né, conforme os registros da época. Vou estar aí, né, frisando esta página também. Tem aí, né, o nome, né, do irmão Caetano, a gente pode ver aí na lateral da página. E assim eu vou compartilhando com os irmãos, né, mais uma lição, amados. E temos aqui, irmãos, o renomado, né, servo de Deus, como um dos comentadores, o Eurico Bergstein, missionário Eurico Bergstein, e o pastor José Menezes. Tivemos um outro vídeo onde estava no primeiro e segundo trimestre, e agora o terceiro e quarto trimestre aqui com esses outros servos de Deus, nossos irmãos na fé, Eurico e José Menezes. Os irmãos podem ver aí, eu vou estar apresentando as lições. Se caso, né, irmãos, registrar algum áudio à parte, pois existem pessoas aqui nas proximidades. Continuidade, irmãos, continuidade aqui. Temos aí já a lição de número 1. Para ganhar tempo eu vou apenas estar passando as lições. Os irmãos vão conhecendo a lição, o título, né? Não se esqueça, né, de registrar o teu like, compartilhar, comentar. Glória a Deus. Aí, irmãos, os dons espirituais. Muita gente, eu acredito, muita gente ainda, né, não conhece, nunca ouviu falar sobre os dons espirituais, porque nós sabemos, né, os registros na Bíblia a respeito também dos dons espirituais. Os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Quando nós lemos, né, que o Senhor Jesus havia dito que quando retornasse para o céu, de onde ele havia vindo, ele rogaria ao Pai. Sim, irmãos, e esta é a lição que eu vou estar lendo aqui. Como receber e guardar os dons espirituais. Lição 12. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele, como está escrito, ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens, à humanidade.
Então, irmãos, ele havia dito que rogaria ao Pai para que enviasse um outro Consolador. E o Consolador, como ele havia dito, é o Espírito Santo, que o mundo não vê nem o conhece, mas nós, que aceitamos Jesus, que aceitamos a fé, que demos ouvido à voz do Espírito Santo, aceitando a Cristo, aceitando seguir o caminho, firmando o compromisso com Ele, com sua doutrina, com sua palavra, com o seu reino, nós o recebemos e o conhecemos porque Ele habita conosco e Ele nos faz lembrar a palavra do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, Ele faz o ser humano, o homem, a mulher, nascer de novo de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus também havia confirmado que o Espírito Santo havia de dar continuidade à obra que Ele começou a fazer e a ensinar. E como o Senhor Jesus também disse, seria esta pessoa deste Deus, que Ele é Deus, juntamente com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, Ele nos faria lembrar suas palavras e iria convencer-nos do pecado, convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E individualmente falando, irmãos, eu sou uma dessas pessoas também, que foi convencido pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo fez nascer de novo da semente incorruptível da palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Todos somos convidados, não é? E existem aquelas pessoas que dizem que os crentes querem ser os donos da verdade. Mas não, nós pregamos a palavra de Deus como ela é, não é assim como falam. Então, irmãos, vamos, né, ler. Já apresentei as lições, como eu havia comentado. Isso aqui já é do quarto trimestre do ano, referido ao ano de 1970. Porque aqui eu vou ler também a lição 12, mais é do terceiro semestre, pelo que eu percebi. Deixa eu localizar aqui já é a lição 8, possivelmente do quarto trimestre. Mas vamos lá para a lição que eu já havia, né, confirmado com os irmãos que estaria lendo aqui. Deixa eu localizar. Glória ao nome de Jesus. Aqui é 13, estamos perto. Então é isso, irmãos. Assuntos, né? Tudo na Bíblia, como os irmãos podem ver o que eu falo, tem referência bíblica, por isso eu falo com segurança naquilo que estou dizendo. E podem aí perguntar, registrar a tua opinião nos comentários e eu estarei respondendo com a mesma verdade. Porque, segundo a palavra também, não sai nenhuma mentira da verdade. Agora não ser consciente também do que falo, do que exponho, tudo verdadeiro, e porque tem base bíblica, assim eu asseguro, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tendo consciência do que registro, irmãos, assim o faço com toda firmeza, toda certeza. Está aqui mais uma preciosidade. É a lição 12, como receber e guardar os dons espirituais. Olha aí um esclarecimento, uma indicação para as nossas vidas. Vamos começar no nome de Jesus. 20 de setembro de 1970, irmãos. Verdade prática: se não se manifestam entre nós os dons espirituais, a culpa não está em Deus, pois, do mesmo modo que o batismo do Espírito Santo é dado atualmente, também Deus quer distribuir os dons espirituais à igreja. Texto áureo: procurai com zelo os melhores dons. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Uma observação aqui, irmãos, pessoal. Procurai com zelo, não é buscai.
é procurai. Procurar, com certeza, né, definido, é algo que está próximo a você e que você pode encontrar, que você tem noção de onde se encontra. Então, procurai. Não é buscar. Buscar é algo que está, podendo considerar distante ou em algum outro lugar. Mas a palavra aqui é procurai. É algo que você pode achar. Leituras diárias de segunda a sábado. E a leitura da lição. Que bênção, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 11 e 31. E capítulo 14, versículos 1 e 39. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Comentário. Introdução. Durante um trimestre temos estudado sobre os dons espirituais e muitos crentes certamente têm pensado consigo: por que não operam entre nós os dons espirituais tanto quanto seria desejável? E esta pergunta provoca uma outra: como recebemos os dons? Compreendemos o valor dos dons para a igreja e sabemos que nós mesmos poderíamos ser mais úteis se revestidos dos dons. Como buscar os dons? Como recebê-los? Este é o assunto de hoje. Tópico 1. Devemos combater as coisas que impedem a livre manifestação dos dons. Olha aí, irmãos. Subtópico de número 1. A ignorância acerca dos dons pode impedir que os mesmos se manifestem a miúde. Quando os discípulos em Éfeso foram interrogados sobre o batismo do Espírito Santo, responderam que nem sabiam que havia Espírito Santo. Este foi o motivo de não terem buscado o batismo no Espírito Santo. Mas, quando receberam o ensino, buscaram e receberam a bênção. Quem já conhece, né, irmão, eu leio apenas o conteúdo do comentário e as referências bíblicas então registradas, vocês podem conferi-las, amém? Assim eu ganho tempo no registro do vídeo. Muitos crentes não se aperceberam ainda de que Jesus deseja não só que sejamos batizados no Espírito Santo, mas que também recebamos dons espirituais. Temos a mesma salvação que os crentes primitivos. Somos batizados nas águas como eles. Recebemos o selo do fogo como eles. E temos o direito de ver a operação abundante dos dons espirituais sobre nós como eles. Paulo disse que nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Devemos pregar esta doutrina com zelo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Estou conseguindo dar mais um aqui ainda, irmãos. Fica melhor ainda. Bem? Deixa eu ver aqui. Dando mais um fica melhor para os irmãos acompanharem aí. Graças a Deus. Acho que já está bom. Continuando, né, irmãos? Devemos pregar esta doutrina com zelo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pelo que percebo aqui, irmãos, essa escrita era na máquina, naquelas máquinas de escrever, de datilografia, pelo que eu percebo aqui. Era assim, viu? Fazendo uma observação aqui no conteúdo. Continuando, nossas próprias convicções e experiências são pequenas, mas não devem limitar a operação do Espírito. A palavra diz que os dons são uma manifestação do Espírito. Devemos dar lugar ao Espírito.
Número 2. Experiências negativas. Subtópico, né? Do número 2. Experiências negativas com o uso dos dons podem fechar-nos para os mesmos. Isto tinha acontecido em Tessalônica. Alguém, talvez, tinha usado mal algum dom, e a igreja estava tão avessa às meninices que Paulo precisou escrever-lhes: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Nenhum de nós rejeita a salvação por causa do mau testemunho de alguns. Tampouco rejeitamos o batismo do Espírito Santo, embora alguns crentes careçam de sabedoria. Assim, os dons estão acima de qualquer contestação, ainda que alguns usem mal os dons recebidos. É preciso ensinar. Paulo escreveu: eu vos quero fazer compreender. É um grande perigo apagar o fogo totalmente, quando se deseja corrigir alguma imprudência na operação dos dons. É semelhante a uma empregada que, tendo banhado uma criança, jogasse fora a água suja da banheira sem antes tirar de dentro dela a criança. Devemos, pelo contrário, incentivar os crentes a buscar os dons e ensiná-los como devem ser operados. Subtópico número 3. Às vezes a temperatura espiritual anda baixa. Neste caso, os crentes nem creem que o Senhor ainda dê dons, mas a solução é não parar, porque se os corações estão frios, contudo o Espírito Santo é fogo. E quando buscarmos, acharemos; se orarmos, o fervor voltará. E quando andarmos em companhia de Jesus, os nossos corações arderão. E assim o Espírito Santo terá liberdade para operar. Subtópico de número 4. Outras vezes, os dons recebidos do Senhor não estão sendo usados. O talento foi enterrado. Talvez entrou amargura no coração, ou faltou renovação, e veio prejuízo, tanto para aquele que enterrou o talento, como para a igreja, que se vê privada das bênçãos que o dom deveria proporcionar. Mas o dom de Deus foi dado, e Deus não se arrependeu disto. A palavra de Deus traz uma advertência: não desprezes o dom. Depois, uma exortação severa: despertes o dom. Ora, consagra-te, jejua, clama ao Senhor, e a renovação fará o dom voltar ao seu pleno uso. E usa o dom segundo manda a palavra de Deus, e o costume de operá-lo fará o resto. Tópico de número 2. Andar no caminho da Bíblia para experimentar a operação poderosa de todos os dons em nosso meio. Tópico de número 1. A doutrina bíblica sobre os dons deve constituir uma exortação a cada crente para buscá-lo. As bênçãos nos são dadas na pessoa de Jesus. Jesus, como noivo, quer adornar a sua noiva. Os dons espirituais são adornos para a noiva de Jesus. A Bíblia nos informa do que Deus preparou para nós. Portanto, só nos resta partir para conquistar toda a terra. A Bíblia nos manda avançar. Maiores coisas do que estas verás. Precisas dos dons para melhor servir ao Senhor. Cada obreiro deve meditar na abundância de dons que Deus oferece aos seus servos para capacitá-los a melhor servir. O Senhor quer usar ainda mais os seus servos. Portanto, desperta. Deus tem grandes bênçãos preparadas para ti.
Subtópico de número 2, devemos pregar os dons. Acabamos de ver como a ignorância é um impedimento, mas o Senhor nos mandou apacentar o rebanho. Devemos levar o rebanho para o centro dos pastos verdejantes que Deus lhe preparou. O rebanho nos foi entregue. O sumo pastor pedirá contas de nós se o rebanho for privado de toda a alimentação, inclusive a doutrina dos dons espirituais. E quando pregarmos, Deus confirma sua palavra. Aleluia. Subtópico de número 3. Paulo mostrou que a oração é um meio eficaz para recebermos dons. Procurai com zelo. Podemos inclusive pedir um determinado dom. A palavra de Deus é muito clara neste particular. A oração abre as portas para os dons. Graças a Deus, antes de sermos batizados no Espírito Santo, buscamos com empenho até recebermos a resposta. Se cada crente fizesse o mesmo com respeito aos dons, estes seriam abundantes em nosso meio, muito mais do que o são hoje. Devemos pedir com fé, devemos perseverar em oração e devemos dar graças a Deus, pois assim nos aproximamos ainda mais da fonte do poder. O Senhor se manifestará trazendo-nos a resposta. Tópico de número 3. Os dons foram dados à igreja para nela permanecerem. Subtópico de número 1. Todas as bênçãos de Deus são permanentes. Vieram para ficar. A salvação, o batismo no Espírito Santo, a santificação e todas as demais bênçãos. Deus quer que nós permaneçamos nelas e cresçamos nelas, assim também como os dons espirituais. Pela renovação permanente, eles permanecerão. Por isso está escrito: desperta o dom. Precisamos viver em renovação. Deus quer renovar o seu povo e avivar em nós o amor. E o amor nos possibilita ser úteis com os dons. Subtópico de número 2. O ensino sadio acerca dos dons ajuda a conservá-los ativos. Devemos, pelo ensino da palavra, incentivar os crentes a buscar os dons. Mas devemos também, quando os dons forem abundantes na igreja, doutriná-la pela palavra, pela oração e com muita paciência e amor sobre o uso correto dos dons. A doutrina orienta, esclarece e traz tranquilidade e segurança. O resultado proveitoso da operação dos dons compensa qualquer esforço feito. Jesus vem breve. O derramamento do Espírito em nossos dias é um sinal dos tempos, e os dons espirituais são uma prova do derramamento do Espírito. Nós precisamos deste poder para sermos vitoriosos até que soe a última trombeta. Assim, amados irmãos, concluímos a leitura, assim como também a apresentação de mais uma das lições, irmãos. Esta lição de número 12, como receber e guardar os dons espirituais. Amém? Graças a Deus, né, que nos deu esta graça de estarmos aqui com mais um exemplar desta relíquia que foi aí do nosso irmão Caetano, possivelmente saudoso irmão, né? Que só a revista traz 53 anos. E tivemos aí, né, esse exemplar, esse registro maravilhoso
que os nossos irmãos aí, ó, comentaristas, né, como dizem, comentadores, já tivemos a lição do primeiro e segundo trimestre e agora tivemos, o privilégio de estar registrando aqui o terceiro e quarto trimestre com os comentadores, hoje dizemos comentarista, né, o missionário Eurico Bergstein e o pastor José Menezes, irmãos. Graças a Deus por tudo, e assim concluímos com esta bênção do Senhor a confirmação de mais uma lição bíblica das escolas bíblicas dominicais. A paz do Senhor. Se inscreve, compartilha, comenta, registra o teu like e também o teu comentário. A paz do Senhor. Um abraço no nome de Jesus.